As palavras ecoaram no silêncio repentino e cortante do grande salão, cada uma como um caco de gelo cravando-se em meu coração. Eu, rei Cael do reino da lua prateada, rejeito você, Elara da matilha da rocha caída, como minha companheira predestinada. Sua voz, um trovão baixo que geralmente me causava arrepios de prazer ilícito, agora era monótona, desprovida de qualquer emoção. Ele estava no estrado, banhado pelo brilho etéreo das luas gêmeas, seus olhos prateados frios como uma tempestade de inverno. Diante dele, toda a corte, alfas, betas e ômegas de todas as matilhas aliadas, me observava desmoronar. Meus joelhos bateram no chão de mármore polido, o som um estalo patético no vasto e sufocante silêncio. Ele não estava apenas me rejeitando, ele estava me aniquilando. Meu lobo uivava em agonia dentro de mim, um som miserável e desesperado que só eu conseguia ouvir, arranhando a parte interna das minhas costelas, enquanto o frágil fio do nosso vínculo nascente se rompia, queimando como uma marca de pura agonia em minha alma. Eu não era nada, um lobo fraco, nascido ômega, de uma matilha esquecida, uma oferenda política que ele acabara de jogar na cara dos anciãos. Ele se virou, descartando minha existência com um movimento de seu pulso poderoso, deixando-me despedaçada e exposta sob o peso de 1000 olhares curiosos. Meu olhar se turvou com lágrimas, os lustres brilhantes e os rostos estoicos se dissolvendo em uma mancha de cor cruel e indistinta. A humilhação era uma entidade física, um manto pesado que sufocava minha respiração e esmagava meu espírito. Eu podia sentir os sussurros deslizando pela multidão, cortantes e venenosos. E Ômega? O que eles esperavam? O rei precisa de uma aluna forte, não de um cachorrinho perdido. Cada palavra era um novo golpe no meu espírito já esfolado. Minhas mãos, tremendo incontrolavelmente, pressionavam meu estômago, um gesto desesperado e instintivo para proteger o pequeno segredo que eu agora carregava sozinha. Um segredo que morreria comigo neste salão se eu não encontrasse forças para me mover. Um guarda, com o rosto uma máscara de piedade, deu um passo à frente. Minha senhora, você será escoltada para fora dos jardins do palácio. Sua voz era gentil, mas a ordem era absoluta. Eu estava sendo descartada como lixo. De alguma forma, me recuperei. Minhas pernas pareciam galhos quebradiços, ameaçando se partir a cada passo. Recusei-me a olhar para Cael novamente. A imagem de sua postura fria e desdenhosa já estava gravada em minha memória, uma cicatriz permanente em minha alma. Enquanto eu era conduzida pelas fileiras silenciosas e julgadoras de metamorfos, meu próprio cheiro, uma mistura lamentável de jasmim em chuva e agora o fedor pútrido da rejeição, encheu minhas narinas, me sufocando. Eu era uma ferida ambulante. Uma vez do lado de fora das portas colossais do palácio, o ar frio da noite foi um choque para minha pele aquecida. Os guardas não apenas me escoltaram até os portões, eles me empurraram através deles, as pesadas barras de ferro fechando-se atrás de mim com um som de finalidade arrepiante. Eu era uma exilada, expulsa, abandonada. Tropecei na rua de paralelepípedos, meu simples vestido cerimonial já parecendo uma fantasia de outra vida. Eu não tinha nada, nenhuma matilha para a qual retornar, nenhuma família, nenhum companheiro. Apenas a dor fantasmagórica agonizante de um vínculo que nunca foi permitido se formar, e o peso impossível de uma vida crescendo dentro de mim que o alfa mais poderoso do mundo acabara de renegar sem pensar duas vezes. Meu lobo, meu pobre lobo quebrado, choramingou e então ficou em silêncio, recuando para os recessos mais profundos do meu ser. Era apenas eu agora, sozinha, sob a luz fria e indiferente das mesmas luas que um dia me prometeram um rei. Envolvi-me em meus braços, um substituto miserável para o calor que eu tanto desejava, e com um último olhar cheio de lágrimas para as torres brilhantes do palácio que abrigava meu algoz, corri,
Corri até que as luzes da cidade se apagassem, até que as florestas bem cuidadas das terras reais dessem lugar a uma natureza selvagem, e até que minhas patas, pois meu lobo havia assumido o controle em uma tentativa desesperada de sobreviver, estivessem em carne viva e sangrando. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava desaparecer, pelo meu próprio bem e pelo bem da criança que ele jamais conheceria. Os 5 anos seguintes foram um borrão de sobrevivência, uma colcha de retalhos de trabalhos braçais em cidades humanas, onde o cheiro de gasolina e frituras mascarava o leve e persistente traço da minha loba. Eu me chamava de ela agora. Ela e seu coração partido estavam enterrados profundamente, sob camadas de sorrisos fingidos e a resiliência silenciosa de uma mãe. Meu filho, Liam, era meu mundo inteiro. Ele era uma centelha de luz no cinza infinito da minha existência, uma fusão perfeita e bela entre seu pai e eu. Ele tinha minhas feições mais suaves, meu sorriso gentil, mas seus olhos eram puro Kael, de uma prata surpreendente e luminosa que parecia ver através da minha alma. Eles eram um lembrete constante e doloroso do que eu havia perdido, mas também um testemunho feroz do que eu havia lutado para proteger. Morávamos em um apartamento pequeno e apertado acima de uma padaria em uma cidade chamada Havenwood. O nome era irônico. Não era um refúgio, apenas um lugar para me esconder. Eu trabalhava como garçonete no restaurante local, servindo café e hambúrgueres gordurosos para caminhoneiros que nunca olhavam 2 vezes para a mulher quieta de olhos tristes. Todos os dias eram iguais. Acordar antes do amanhecer, arrumar Liam para a escola, trabalhar um turno de 10 horas, buscá-lo, fazer o jantar, ler uma história para ele e cair num sono exaustivo, só para fazer tudo de novo. Eu mantinha a cabeça baixa, evitava fazer amigos e reprimia minha loba até que ela se tornasse uma presença tênue e adormecida que eu quase conseguia esquecer. Quase. Às vezes, na lua cheia, a dor no meu peito se transformava em agonia física, um anseio profundo e primitivo por uma companheira que me havia deixado de lado. Nessas noites, eu me trancava no banheiro, mordendo uma toalha para abafar meus soluços, rezando para que Liam não ouvisse. Ele era uma criança feliz, cheia de risos e perguntas intermináveis. Mas ele estava começando a fazer as perguntas difíceis. Mamãe, por que eu não tenho um papai? Somos diferentes das outras pessoas? Eu me esquivava, oferecendo respostas vagas e vazias que nunca satisfaziam totalmente sua curiosidade. Ele era um metamorfo, eu sabia. Seus sentidos eram mais aguçados, sua velocidade e força já ultrapassavam as de uma criança humana normal. Em breve, eu teria que lhe contar a verdade sobre o que éramos e o que ele era. Um príncipe sem reino, filho de um rei que não o queria. A ideia me aterrorizava. Enquanto isso, no reino de lua prateada, uma sombra se abatia. Começou sutilmente, uma praga nas plantações das terras agrícolas do norte, uma estranha doença que enfraqueceu os guerreiros da matilha. Depois, cresceu, uma decadência cinzenta e rastejante que diluiu a cor das florestas ancestrais e contaminou a água dos rios sagrados. Os videntes da matilha falavam de uma maldição, um definhamento da terra ligada diretamente ao rei. Kael havia se tornado mais forte nos anos seguintes. Ele havia escolhido uma poderosa fêmea alfa, Selena, da matilha Garra de Ferro, como sua consorte, mas não sua companheira. A deusa da lua não lhe concedera uma segunda chance em um vínculo predestinado. A união deles era política, uma aliança estéril, que não fez nada para amenizar a ferida aberta e purulenta deixada por sua rejeição a Elara. Ele era um rei poderoso, mas estava incompleto. A terra sentia isso. Seu povo sentia isso, e ele, nas câmaras solitárias e ecoantes de seu palácio, sentia isso acima de tudo. Seu lobo era uma fera inquieta e rosnante, perpetuamente andando de um lado para o outro na gaiola de suas costelas, atormentado pelo fantasma de um aroma que jamais esqueceria: jasmim e chuva. Ele pressionava seus guerreiros com mais força, exigia mais de seus conselheiros e governava com um punho de ferro, tentando combater a escuridão invasora com força bruta.
Mas era uma doença espiritual e não podia ser enfrentada com espadas. Uma noite, a vidente mais velha, Lyra, uma loba cujos olhos continham a sabedoria de séculos, veio até ele. "A praga é um veneno da alma, meu rei", ela sussurrou, com a voz fina como folhas secas. "O coração do reino está partido, porque o coração de seu rei está partido. O vínculo que você rompeu não era meramente um vínculo entre dois lobos, era uma aliança sagrada com a própria terra. A Luna que você rejeitou, ela não era o que você pensava que era." O maxilar de Kael se contraiu, seus olhos prateados brilhando de irritação. Ela era uma ômega, fraca. "Ela era um escudo", corrigiu Lyra, sua voz adquirindo uma força surpreendente. "Ela carregava o sangue da primeira Luna, uma linhagem que pensávamos perdida no tempo. Sua loba era uma loba prateada, uma curandeira da terra, cujo poder permanece adormecido, escondido atrás de um véu de humildade. Você não viu a força dela, porque estava cego pelo orgulho. Sem ela, o reino murchará e perecerá, e você também." As palavras da vidente o atingiram com a força de um golpe físico. Uma loba prateada, uma curandeira. Ele não havia rejeitado apenas uma companheira, ele havia rejeitado a salvação de seu povo. A lembrança do rosto dela, marcada pelas lágrimas e despedaçado, surgiu em sua mente, aguda e acusadora. O cheiro do medo e da dor dela era um fantasma em sua língua. Por 5 anos, ele disse a si mesmo que havia feito o que era necessário, que seu reino precisava de uma alfa-luna forte. Mas a profecia de Lyra perfurou a ferida de sua negação, e a verdade jorrou, quente e agonizante. Ele havia sido um tolo cruel e arrogante. "Encontrem-na", ordenou ele, com a voz num rosnado áspero que fez tremer as próprias pedras da sala do trono. "Vasculhem cada canto deste continente. Não me importa o que aconteça. Tragam-na de volta." A busca era uma tarefa monumental. Elara desaparecera sem deixar rastros, seu cheiro há muito tempo espalhado pelos ventos. Os melhores rastreadores de Kael retornaram de mãos vazias, e seus grupos de busca encontraram becos sem saída e pistas falsas. Ele ficou mais desesperado. A praga cinzenta agora se espalhava pela capital, a vibrante praça do mercado se tornando monótona, os rostos das pessoas marcados por um medo novo e profundo. Kael se esforçou ao máximo, juntando-se à busca, com seus sentidos poderosos aguçados ao limite. Ele se lembrou do cheiro dela, a mistura única e inebriante de jasmim e chuva, e perseguiu essa lembrança por cidades humanas lotadas e desertos desolados. Era um fantasma, sempre fora de alcance. Meses se transformaram em 1 ano. O reino estava à beira do colapso. Selena, sua consorte, o observava com olhos frios e possessivos. "Você está perdendo seu tempo, Kael, perseguindo um fantasma. O Ômega provavelmente está morto. Devemos consolidar nosso poder, esquecer essa profecia tola." As palavras dela eram práticas, mas irritavam seus nervos à flor da pele. Ele sentia a verdade das palavras da vidente em seus ossos. Elara estava viva. Ele sabia disso. Sua alma doía por ela. Certa noite, nas profundezas de um arquivo empoeirado, um estudioso encontrou uma referência em um texto antigo, uma menção a um refúgio seguro para metamorfos deslocados, uma cidade humana chamada Ravenwood, conhecida por sua capacidade de mascarar aromas sobrenaturais. Era uma aposta arriscada, uma agulha em um palheiro do tamanho de um continente, mas era esperança. Kael não hesitou. Ele pegou seu general mais confiável, Lucian, e eles partiram sob o manto da escuridão, 2 lobos solitários em uma busca desesperada. Viajaram por semanas, finalmente chegando à cidade comum de Ravenwood. O ar estava carregado com os aromas da vida humana, uma cacofonia que agredia os sentidos de Kael. Mas por baixo de tudo, tênue, quase imperceptível, havia um fio de um aroma que fez seu coração parar. Jasmim. Ele a seguiu, seu lobo surgindo à frente, cada terminação nervosa viva com uma esperança desesperada e dolorosa. O cheiro o levou a uma lanchonete pequena e modesta,
com seu letreiro de neon piscando cansado no crepúsculo. Ele empurrou a porta, um pequeno sino tilintando acima. E então ele a viu. Ela estava mais magra, seu rosto marcado por um cansaço que não estava lá antes, mas era ela. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo simples, e ela usava um uniforme azul desbotado de garçonete. Ela estava servindo café para um homem corpulento no balcão, um sorriso fraco e experiente nos lábios. Quando ela se virou, seus olhos, da cor de chocolate quente, se arregalaram em choque e terror. A cafeteira escorregou de seus dedos, espatifando-se no chão de linóleo, o líquido escuro se espalhando como uma poça de sangue. O tempo parou. Para Kael, era como o sol nascendo após uma noite sem fim. Os pedaços fraturados de sua alma gritavam em reconhecimento, ansiando por se tornarem inteiros novamente. Mas para Elara, era seu pior pesadelo se tornando realidade. O monstro do seu passado a havia encontrado. Ele deu um passo à frente, sua voz um sussurro rouco. Elara. O nome dela nos lábios dele era uma violação. Quebrou o encanto do choque, substituindo-o por uma onda de fúria gélida. "Saiam daqui!" sibilou ela, com a voz trêmula, mas feroz. Os poucos clientes no restaurante se viraram para encará-los, a conversa morrendo. Os olhos de Kael, aqueles mesmos olhos prateados que a haviam condenado, estavam agora repletos de uma luz desesperada e suplicante que ela se recusava a reconhecer. "Por favor", disse ele, dando mais um passo, "deixe-me explicar." "Não há nada para explicar", retrucou ela, pegando um pano de trás do balcão, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. "Você se fez entender há 5 anos. Agora vá embora antes que eu chame a polícia." A palavra polícia era uma ameaça patética e humana, e ambos sabiam disso. Lucien, sempre o general leal, colocou a mão no braço de Kael. "Meu rei, talvez este não seja o lugar." Mas Kael estava surdo para ele. Estava fixo em Elara, todo o seu ser focado na companheira que havia jogado fora. "Eu estava errado", disse ele, com a voz rouca e uma sinceridade que a fez cravar uma faca no estômago. "Arrogante, um tolo. Meu reino, nosso reino, está morrendo. Preciso de você." "Seu reino", corrigiu ela, com a voz pingando veneno. "Nunca foi meu. Eu era apenas uma égua reprodutora que você considerou indigna. Precisa de mim? Que beleza! O grande rei Alfa precisa de um ômegazinho fraco? Qual é o problema? Sua consorte de sangue puro não conseguiu resolver seus problemas?" A menção de Selena foi um golpe baixo e acertou em cheio. Um músculo se contraiu no maxilar de Kael. "Isso não é sobre ela, isso é sobre nós, sobre o nosso vínculo." "Nós não temos um vínculo!" gritou ela, a mentira queimando sua língua. Ela podia sentir o fantasma disso, uma dor latejante no peito que nunca havia desaparecido de verdade. "Você o destruiu." Nesse momento, a porta da lanchonete se abriu novamente e um garotinho com uma cabeleira escura e cacheada e olhos prateados surpreendentes entrou correndo, segurando um desenho brilhante de giz de cera na mão. "Mamãe, olha, eu desenhei um lobo!" Liam. O olhar de Kael pousou no garoto e o mundo girou em seu eixo. Ele viu seus próprios olhos o encarando de volta no rosto da criança. Viu a postura orgulhosa de seu próprio maxilar no queixo determinado do garoto. Não havia dúvida, aquele era seu filho. O ar crepitava com uma revelação silenciosa. A respiração de Kael engasgou, um som estrangulado de descrença e compreensão crescente e avassaladora. Ele olhou de Liam para Elara, sua expressão um turbilhão de choque, dor e um espanto aterrorizante e possessivo. O coração de Elara martelava contra suas costelas. O segredo que ela havia guardado com a própria vida foi exposto no meio de uma lanchonete gordurosa. Ela se moveu instintivamente, puxando Liam para trás, protegendo-o do olhar penetrante de Kael. "Ele é meu", rosnou ela, com a voz baixa e perigosa.
Um fogo protetor que ela não sentia há anos percorreu suas veias, seu logo adormecido se agitando em seu sono. Você não tem nenhum direito sobre ele. Kael parecia incapaz de falar. Ele simplesmente encarou Liam, que espiava por trás das pernas de Elara, seus olhos prateados arregalados de curiosidade. Um filho. Ele tinha um filho. Ele havia abandonado sua companheira grávida, deixando-a criar o filho sozinha neste mundo humano desolado. O peso de seu crime desabou sobre ele, mais pesado e esmagador do que a destruição iminente de seu reino. Não se tratava mais apenas de uma profecia ou de uma terra moribunda. Tratava-se de uma família que ele havia abandonado. Ele tem meus olhos, Kael finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca com um profundo arrependimento. Não, disse Elara, sua voz tremendo com a força de sua raiva e medo. Ele temeu força. Ele sobreviveu apesar de você. Você não vai tocá-lo. Você não vai falar com ele. Você vai deixar esta cidade e nunca mais voltar. Ela pegou Lia nos braços, apertando-o contra o peito. Vamos, baby. Ela empurrou Kael para longe, recusando-se a encará-lo, o cheiro de seu arrependimento e desejo como uma nuvem sufocante ao seu redor. Ao passar por ele, seu braço tocou o dele, e uma descarga de energia pura, quente e inegável percorreu os dois. Uma faísca do vínculo rompido, ainda viva, ainda lutando para se conectar. O choque a fez tropeçar. Kael estendeu a mão para firmá-la, seu toque queimando como uma marca em sua pele. Ela se encolheu como se tivesse sido queimada. "Não me toque", sussurrou, com a voz embargada. Ela fugiu da lanchonete, deixando Kael parado em meio aos destroços da cafeteira, seu mundo completamente e irrevogavelmente destruído com ela. Ele não havia encontrado apenas sua companheira perdida. Ele havia encontrado o filho que nunca soube que tinha. E no mesmo instante viu o abismo intransponível de ódio e medo que havia cavado entre eles. Kael não foi embora. Não podia. A visão do filho, a prova crua e visceral de seu erro monstruoso, o havia ancorado àquele lugar. Ele e Lucien alugaram um quarto num único motel da cidade, um estabelecimento decadente, com tinta descascada e o cheiro persistente de cigarro velho. De lá, Kael a observava. Não era a observação estratégica de um rei, mas a vigília desesperada e dolorosa de um fantasma, assombrando as bordas de uma vida na qual ele não tinha o direito de entrar. Ele havia acompanhar Liam até o pequeno ônibus escolar amarelo pela manhã, com a mão protetora em seu ombro. Ele havia rir de algo que Liam disse, um sorriso raro e genuíno que iluminou seu rosto e fez o peito de Kael doer com uma saudade terrível e vazia. Ele via a exaustão em sua postura enquanto ela voltava do restaurante para casa tarde da noite, os ombros caídos sobre um peso invisível. O peso que ele havia colocado ali. Ele tentou se aproximar dela novamente, longe dos olhares curiosos do restaurante. Ele a encontrou no pequeno parque onde ela levava Liam para brincar depois da escola. No início, manteve distância, apenas observando o filho subir no trepa-trepa, com o riso ecoando no ar fresco do outono. Cada grito de alegria era uma adaga no coração de Kael. Finalmente ele reuniu coragem e caminhou em sua direção. Ela estava sentada em um banco, com um pequeno sorriso cansado no rosto, enquanto observava o filho. Ela o sentiu antes de vê-lo, todo o seu corpo enrijecendo, o sorriso desaparecendo como se nunca tivesse existido. "O que você quer?", perguntou ela sem se virar para olhá-lo. Sua voz era monótona, exausta. "Quero conversar", disse ele, parando a alguns metros de distância. "Sobre ele." Ele acenou com a cabeça em direção a Liam. "O nome dele é Liam", disse ela, com um tom áspero, "e não há nada para conversar. Ele é meu filho." "Ele também é meu filho, Elara." As palavras soaram estranhas e significativas em sua língua. Ela finalmente se virou para olhá-lo, seus olhos castanhos cheios de um fogo frio. "Você perdeu esse direito quando jogou a mãe dele fora como lixo. Acha que pode simplesmente aparecer depois de 5 anos e reivindicá-lo? Não tem ideia do que foi preciso para mantê-lo seguro, alimentá-lo, dar-lhe uma vida. Trabalhei em 3 empregos quando ele era bebê, limpando banheiros e esfregando o chão, enquanto meu próprio corpo gritava de dor pela sua rejeição. Eu fiz isso. Eu. Sozinha.
Então não ouse vir aqui e dizer o nome dele como se tivesse algum direito a ele. As palavras dela eram uma agressão física, cada uma atingindo como um soco. Ele não vacilou, merecia cada grama do ódio dela. Eu sei, disse ele, com a voz baixa, despojada de toda a sua autoridade habitual. Não posso mudar o que fiz, mas posso tentar me redimir. Deixe-me ajudá-la. Você não precisa viver assim. Volte comigo. Você será a minha rainha e Liam será o príncipe. Ele terá tudo o que sempre quis. Ele pensou que estava lhe oferecendo um mundo, mas tudo o que ela ouviu foi uma transação. Um rei tentando comprar de volta o que havia quebrado. Ela soltou uma risada amarga e sem humor. Uma rainha? Você quer colocar uma coroa na cabeça do Ômega de quem tinha vergonha? Você não está me oferecendo um trono, Kyle. Você está me oferecendo uma gaiola mais bonita. E você não está fazendo isso por mim ou por ele. Você está fazendo isso porque alguma profecia lhe disse que seu reino está desmoronando e eu sou a chave para consertá-lo. Eu não sou sua ferramenta e meu filho não será seu peão. Ela se levantou, seu pequeno corpo irradiando uma força que ele nunca tinha visto antes. Fique longe de nós. Se você realmente sente algum arrependimento pelo que fez, você me concederá essa única coisa. Deixe-nos em paz. Ela chamou Liam, sua voz suave e amorosa novamente, um forte contraste com o veneno que ela dirigia a Kyle. O garoto correu até ela, e ela o abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos antes de levá-lo embora, deixando Kyle sozinho no parque, o sol poente lançando sombras longas e solitárias ao seu redor. A oferta de uma coroa fora uma tentativa tola e desajeitada de curar uma ferida incurável. Ele via isso agora. Não podia exigir o perdão dela. Teria que conquistá-lo. E não fazia ideia de como. Sua chance veio na forma de uma ameaça que ele inadvertidamente trouxera à sua porta. Selena, sua ambiciosa consorte, começara a suspeitar de sua longa ausência. Usando os consideráveis recursos de sua matilha Garra de Ferro, ela o rastreara até Ravenwood. Ela chegou não com um exército, mas com algo muito mais insidioso. 2 de seus executores mais implacáveis, com a missão clara. Se o Ômega estivesse vivo, ela era uma ameaça à posição de Selena. Uma ameaça que precisava ser eliminada. Kael sentiu a chegada deles primeiro. O cheiro de lobos estranhos e hostis nos limites da cidade colocou seu próprio lobo em alerta máximo. Ele soube imediatamente quem eram e por que estavam ali. Um medo frio e aterrorizante o invadiu. Ele havia colocado Elara e Liam em perigo mortal. Naquela noite, enquanto Elara voltava do trabalho para casa, os 2 executores a encurralaram em um beco escuro. Eram machos grandes e de aparência brutal, com os lábios curvados em rosnados predatórios. A rainha Alfa manda lembranças, rosnou um deles, com os olhos brilhando de malícia. Ela diz que um Ômega morto não pode contestar sua reivindicação. O coração de Elara se apertou de terror. Ela não era uma lutadora. Seu lobo estava reprimido, e mesmo com força total, não era páreo para 2 experientes guerreiros Garra de Ferro. Ela recuou, com as mãos erguidas em um gesto apaziguador. Não sei do que você está falando, não quero fazer parte de seu mundo. Tarde demais para isso, zombou o outro, investindo contra ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, um borrão de movimento surgiu das sombras. Kael. Ele se movia com uma velocidade e ferocidade de tirar o fôlego, a fúria de um rei manifesta. Ele não apenas lutou contra eles, ele os desmantelou. Foi uma demonstração brutal e eficiente de poder, encerrada em segundos. Ele deixou os 2 guerreiros quebrados e gemendo no chão. Quando terminou, ele se virou para Elara, com o peito arfando, os olhos prateados brilhando com uma fúria protetora que era aterrorizante e, para sua confusão, estranhamente reconfortante. Ele estava coberto de sangue, parte dele próprio, mas sua única preocupação era com ela. "Você está ferida?" perguntou ele, com a voz um rosnado baixo e urgente. Ela balançou a cabeça, atordoada demais para falar. Ele acabara de salvar sua vida. "A culpa é minha", disse ele, com a voz carregada de autoaversão. "Eu os levei até você. Coloquei você e meu filho em perigo. Nunca me perdoarei por isso."
Ele a olhou então, com os olhos carregados de vulnerabilidade. Mas não deixarei ninguém te machucar, juro pela minha vida. A sinceridade em sua voz era inegável. Mas foi sua próxima ação que realmente quebrou as defesas dela. Ele não tentou tocá-la, nem dar-lhe ordens. Ele simplesmente olhou para a cicatriz em seu pescoço, a marca tênue e prateada do vínculo rejeitado, um lugar que frequentemente latejava com uma dor surda e fantasmagórica. "Ainda dói?" perguntou ele, com a voz quase um sussurro. A pergunta foi tão inesperada, tão íntima, que a desarmou. Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas que ela havia retido por anos. "Sempre", sussurrou ela, a única palavra abrangendo um mundo de dor. Uma profunda tristeza tomou conta de seu rosto. Ele parecia completamente destruído. "Sinto muito, Elara. Mais do que você jamais saberá." Foi naquele momento, vendo o rei ser derrubado não por uma maldição ou profecia, mas pelo peso simples e devastador de seu próprio arrependimento, que uma pequena rachadura apareceu na parede ao redor de seu coração. Mas a confiança, uma vez quebrada, não era tão facilmente reconstruída. Ela apertou o casaco em volta do corpo. "Obrigada por isso", disse ela, gesticulando para os guerreiros gemendo. "Mas isso não muda nada. Na verdade, prova o meu ponto. Seu mundo é violento e perigoso. Não é lugar para o meu filho." "Nosso filho." Ele corrigiu gentilmente, mas com uma firmeza inflexível. "E ele também não está seguro aqui. Não mais. Eles sabem onde você está. Selena não vai parar. Ela vai enviar mais. O único lugar onde posso garantir a segurança dele é ao meu lado, no coração do meu reino." Era uma verdade horrível e inegável. Sua pequena vida tranquila havia acabado. O mundo de Kael a havia encontrado e não a deixaria ir. Ele estava usando o filho dela para manipulá-la. Ou será que estava? O medo genuíno em seus olhos quando a olhava, o ódio por si mesmo em sua voz, parecia real. "O que você quer de mim, Kael?" Ela perguntou, com a voz cansada. "Quero que você me deixe te proteger", disse ele. "Quero que me deixe ser pai do meu filho. Não estou pedindo que me perdoe. Não estou pedindo que seja minha rainha. Só estou pedindo que volte para casa, onde estará segura. Deixe-me reconquistar uma fração da confiança que destruí." O apelo na voz dele foi a ruína dela. Ele não era um rei exigindo obediência. Era um homem implorando por uma chance. Uma chance de consertar o maior erro de sua vida. Ela pensou em Liam, em seu sorriso brilhante e inocente, e sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo, mesmo que isso significasse retornar ao lugar de sua maior humilhação, ao lado do homem que lhe causara a dor mais profunda. "Tudo bem", disse ela, a palavra com gosto de cinza em sua boca. "Nós iremos com você, pela segurança de Liam. Mas isso é tudo. Você entende? Você e eu não somos nada." A expressão de Kael era uma mistura de profundo alívio e profunda tristeza. Ele já tinha o pé na porta, mas sabia que ainda estava a um mundo de distância do coração dela. "Eu entendo", ele disse, e pela primeira vez ela acreditou nele. O retorno ao reino de Lua Prateada foi uma experiência tensa e surreal. Kael havia providenciado um jato particular, um luxo tão alheio à vida de Elara que parecia estar entrando em outra dimensão. Liam, no entanto, estava fascinado, com o rosto pressionado contra a janela enquanto o mundo se encolhia abaixo. Ele bombardeou Kael com perguntas, sua curiosidade inata superando qualquer timidez. Para a surpresa de Elara, Kael foi paciente e gentil com ele, respondendo a cada pergunta com um foco solene que ela só o vira aplicar a questões de Estado. Ele explicou como as nuvens se formavam, apontou o formato dos sistemas fluviais abaixo e até conseguiu dar um pequeno sorriso enferrujado quando Liam declarou que queria pilotar o avião sozinho. Observando-os, um emaranhado complexo de emoções se retorceu nas entranhas dela. Ela viu o pai que seu filho havia sido negado, e a visão era ao mesmo tempo bela e agonizante. Quando pousaram, foram recebidos por um contingente da Guarda Real. A deferência deles por ela foi imediata e absoluta, um contraste gritante com a pena e o desprezo que recebera quando foi expulsa.
A notícia da busca do rei se espalhou e sussurros da profecia os seguiram pelos corredores do palácio. Eles a viam não como uma ômega desgraçada, mas como uma salvadora em potencial. Ela foi escoltada até um luxuoso conjunto de aposentos, um lugar com lençóis de seda e móveis dourados que mais pareciam uma prisão do que um lar. Todas as suas necessidades foram atendidas, mas ela se sentia presa, um pássaro em uma gaiola, cada movimento seu vigiado. Kael lhe deu espaço, mas sua presença era um peso constante no ar. Ele lidou com Selena de forma rápida e decisiva. Ao retornar, dissolveu publicamente a união política deles e baniu Selena e seus capangas de suas terras, acusando-os de traição por agirem contra a companheira predestinada do rei. Era uma mensagem clara e inequívoca para todo o reino. Elara estava sob sua proteção. Mas essa declaração pública só serviu para isolar Elara ainda mais. A corte era agora um mar de sorrisos falsos e olhares velados. Eram educados, mas sua curiosidade era voraz. Queriam ver a curandeira mágica, a há muito perdida Luna. Olhavam para ela e para Liam como se fossem curiosidades, as chaves de um quebra-cabeça. Liam, alheio às correntes políticas, estava simplesmente entusiasmado. Nunca viram um lugar tão grandioso, e a ideia de que seu pai era um rei era um conto de fadas que se tornara realidade. Passava horas explorando os jardins do palácio com Lucien, que se tornara seu guardião e amigo não oficial. Kael tentava preencher a lacuna entre eles. Levava Liam aos aposentos dela à noite e os três jantavam juntos. As refeições eram tranquilas e formais. Elara falava apenas quando necessário, com respostas curtas e sucintas. Kael, por sua vez, concentrava-se em Liam, perguntando sobre seu dia, contando-lhe histórias da história do reino, de bravos guerreiros e criaturas mágicas. Certa noite, depois que Liam adormeceu no sofá macio, Kael finalmente resolveu o silêncio sufocante entre eles. Ele é um menino maravilhoso, Elara. Você fez um trabalho incrível com ele. Elara simplesmente assentiu, o olhar fixo no rosto adormecido do filho. É tudo para mim. Eu vejo isso, disse Kael suavemente. Ele hesitou, depois continuou, em voz baixa. Quando eu te rejeitei, não senti nada. Foi um cálculo político. Meu pai me incutiu na cabeça que o reino precisava de uma alfa-luna forte. Esse sentimento era uma fraqueza que não podíamos permitir. Deixei o preconceito dele, meu próprio orgulho, me cegar. Desliguei meu coração, meu lobo, tudo. Foi só depois que você se foi que o silêncio se tornou ensurdecedor. A agonia do vínculo quebrado, eu mereci. Mas eu nunca imaginei, nunca considerei que você pudesse estar... Ele se interrompeu, incapaz de dizer a palavra grávida. Você nunca me considerou, ela concluiu por ele, com a voz desprovida de emoção. Eu era um incômodo, um problema a ser resolvido. Não, disse ele, com a voz rouca, um erro, o maior erro da minha vida, e paguei por isso todos os dias durante 5 anos. E eu vivi com isso, retrucou ela, com a voz finalmente embargada. Vivi com a vergonha, o medo, a solidão. Você tem ideia de como é ter seu companheiro predestinado olhando para você como se você não fosse nada? Sentir sua própria alma se partir em 2. Eu carreguei seu filho e todos os dias eu tinha medo de que alguém descobrisse, que tentassem tirá-lo de mim, que você tentasse tirá-lo de mim. A barreira de sua compostura se rompeu e as lágrimas que ela havia retido por tanto tempo finalmente caíram, quentes e amargas. Kael deu um passo em sua direção, com as mãos cerradas ao lado do corpo, cada instinto gritando para confortá-la, para abraçá-la, mas ele sabia que não havia conquistado esse direito. Eu nunca o tiraria de você, disse ele, com a voz carregada de emoção. Elara, eu juro que passarei o resto da minha vida tentando consertar isso. Sei que você não acredita em mim agora, mas eu vou te mostrar. A vulnerabilidade dele era uma arma poderosa. Ela lascava a raiva dela, deixando para trás a dor crua e dolorosa que sempre fora sua base. Mas assim que uma lasca de calor começou a penetrar o gelo ao redor de seu coração, a verdadeira ameaça se fez conhecida. O definhamento, a maldição sobre a terra, não era apenas uma decadência passiva.
Era uma força ativa e malévola, uma entidade ancestral que havia sido despertada pelo vínculo rompido, e havia sentido o retorno de Elara. Não havia como uma curandeira, mas como uma ameaça ao seu domínio sobre o reino moribundo. Naquela noite, a praga rompeu as proteções mágicas do palácio. Não veio como uma névoa cinzenta e rastejante, mas como uma manifestação física, uma criatura de sombras e espinhos, sua forma mudando e se fundindo na escuridão no canto do quarto de Elara. Moveu-se em direção à cama de Liam, seus tentáculos sombrios alcançando o menino adormecido, atraídos por seu sangue real. Elara gritou, jogando-se na frente do filho. O toque da criatura era gelado, sugando a vida e o calor dela, seus espinhos rasgando sua pele. Assim que estava prestes a dominá-la, a porta de sua suíte se abriu de repente. Kael estava lá, seu lobo totalmente solto. Ele não era mais um rei em roupa sob medida, ele era uma força primitiva da natureza, seus olhos prateados brilhando com uma fúria incandescente. Ele rasgou a criatura sombria, suas garras e dentes rasgando sua forma efêmera. Mas era como lutar contra a fumaça. Para cada pedaço que ele arrancava, ela se reformava. Era uma entidade espiritual, e a força física era inútil contra ela. A criatura arremessou Kael através do quarto com um movimento de um braço sombrio, fazendo-o colidir com uma parede de pedra. Ele caiu no chão, atordoado e sangrando de um corte profundo na cabeça. A coisa-sombra voltou toda a sua atenção para Elara e Liam. Foi então que algo dentro de Elara estalou. A visão de seu filho em perigo, de Kael, o poderoso rei, ferido e indefeso em sua tentativa de protegê-los, acendeu um fogo dentro dela. A parte adormecida e adormecida de sua alma despertou com um rugido. Seu lobo, o lobo prateado da lenda, avançou. Uma explosão de luz branca e pura irrompeu dela, lançando a criatura sombra para trás. Ela gritou, um som de tecido rasgando e pedra raspando, enquanto a luz queimava sua forma. Elara foi envolvida pelo brilho, seu corpo se erguendo alguns centímetros do chão. Seus olhos, antes de um castanho simples, agora brilhavam com uma luminescência prateada e brilhante. O ar ao seu redor crepitava com um poder antigo e esquecido. Ela não era uma ômega. Ela nem era uma alfa. Ela era algo mais. Uma luna no verdadeiro sentido da palavra, um canal para a força vital da própria deusa da lua. Ela estendeu a mão e um feixe de luz prateada disparou, atingindo a criatura das sombras. Dissolveu-se, não em fumaça, mas em pó, com sua energia malévola purificada e neutralizada. O quarto ficou em silêncio. O único som era o gemido assustado de Liam. A luz prateada ao redor de Elara desapareceu lentamente e ela caiu de joelhos, exausta, mas inteira. Seu lobo estava finalmente livre. Kael se levantou, com a cabeça latejando, os olhos arregalados de puro espanto. Ele tinha visto o poder dela. Era magnífico, aterrorizante e belo. Era o poder de uma rainha. Elara correu até Liam, puxando-o para um abraço forte, sussurrando palavras reconfortantes. Assim que ele se acalmou, sua atenção se voltou para Kael. Ele sangrava abundantemente, o ferimento na cabeça era profundo e perigoso. Sem pensar, ela foi até ele. Sua mão, ainda zumbindo com poder residual, pairou sobre o ferimento. "Deixe-me", ela sussurrou. Ele aceitou, seu olhar fixo no dela, cheio de uma reverência que a deixou sem fôlego. Ela colocou a palma da mão contra a têmpora dele. A mesma luz prateada fluía de sua mão, quente e suave. A pele se uniu, o sangue desapareceu e, em segundos, o ferimento desapareceu, deixando apenas a pele lisa e imaculada. Enquanto ela o curava, suas mentes se tocaram. Não foi uma conexão mental completa, mas um roçar de emoções, uma torrente de sentimentos compartilhados. Ela sentiu seu profundo arrependimento, sua vergonha, seu amor avassalador por ela e seu filho. E ele sentiu seus anos de dor, sua solidão, seu amor feroz e inabalável por Liam e, por baixo de tudo, a tênue e teimosa centela do amor que ela um dia sentira por ele. O toque completou o vínculo deles.
As bordas irregulares e cicatrizadas do que ele havia quebrado foram fundidas não pelo destino, mas pela escolha dela, por seu ato de cura. Um fio visível de energia prateada brilhou no ar entre eles, conectando-os, coração a coração, alma a alma. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente a marca em seu pescoço. Sob seus dedos, a cicatriz dolorosa floresceu em um belo e intricado padrão prateado, a verdadeira marca de Luna. Não doía mais, zumbia com um poder silencioso e constante. Elara, ele sussurrou, sua voz repleta de uma admiração que espelhava a dela. Ela olhou para ele, para o homem que fora seu algoz e agora era seu companheiro, verdadeira e completamente. E ela sabia, com uma certeza que se arraigava em seus ossos, que nada jamais seria o mesmo. Ele não tentou beijá-la ou reivindicá-la fisicamente. Simplesmente se ajoelhou diante dela, o poderoso rei Alfa, e curvou a cabeça. Minha Luna, disse ele, com a voz carregada de uma emoção mais profunda que a gratidão. Era devoção. Minha rainha, perdoe-me. Naquele momento de rendição, de total submissão ao seu poder e à sua graça, ele finalmente a reconquistou. Não há nada a perdoar, disse ela, com a voz suave e mais forte, enquanto o ajudava a se levantar. Só existe o que fazemos agora, juntos. O reino se curou. Com o poder de Elara fluindo através do vínculo recém-formado, a terra começou a se recuperar. A praga cinzenta recuou das florestas e campos, substituída por um verde vibrante. Os rios correram limpos e brilhantes novamente, e a doença que atormentava o povo desapareceu. Elara não era apenas uma curandeira, ela era uma líder. Ela caminhava entre o povo, sua força gentil e compaixão inata um bálsamo reconfortante para seus nervos em frangalhos. Eles a adoravam. Ela e Kael trabalhavam lado a lado, uma verdadeira parceria. Ele tinha a força e a mente estratégica de um rei, mas ela tinha a sabedoria e o coração de uma Luna. Ela moderou sua aspereza, e ele lhe deu a confiança para exercer seu incrível poder. O vínculo deles era uma fonte de constante admiração. Eles podiam sentir as emoções um do outro, compartilhar pensamentos com um olhar e extrair força um do outro a qualquer distância. O amor que lhes fora tão cruelmente negado agora florescia, feroz e apaixonado, um fogo selvagem que consumia toda a dor do passado. Eles eram mais do que companheiros, eles eram duas metades de uma única alma, finalmente completas. Kael apresentou Elara à corte não como sua companheira recuperada, mas como a salvadora de seu reino. Ele contou a história de seu poder oculto, de sua bravura diante da criatura das sombras e de sua graça em curar tanto a ele quanto à terra. Ele implorou publicamente por seu perdão, por sua cegueira e crueldade, sua confissão ecoando pelo grande salão onde ele a rejeitara. Desta vez, não houve sussurros de desprezo, apenas suspiros de admiração e murmúrios de reverência. Quando ele colocou a coroa de Luna em sua cabeça, toda a corte, do mais alto Alfa ao mais humilde Ômega, ajoelhou-se em unissono. Liam estava ao lado deles, um pequeno e orgulhoso príncipe, segurando ambas as mãos. Ele não era mais um segredo a ser escondido, mas o herdeiro de um reino mais forte e unido. Sua vida encontrou um novo ritmo, um equilíbrio entre dever e família. Eles passariam seus dias governando, tomando decisões que trouxessem prosperidade e paz ao seu povo. Mas as noites eram deles. Jantavam em família os três, com as risadas ecoando no refeitório antes solitário. Colocavam Liam para dormir juntos, aconchegando-o com histórias de magia ancestral e bravos lobos prateados. Certa noite, depois que Liam adormeceu, Elara e Kael estavam na sacada de seus aposentos, a mesma sacada de onde ele outrora olhava com o coração frio e vazio. As luas gêmeas brilhavam intensamente, banhando o reino rejuvenescido com sua luz etérea. Kael a abraçou por trás, puxando-a para perto do peito. Apoiou o queixo no ombro dela, os lábios roçando a agora bela marca de companheira em seu pescoço.
Ainda não consigo acreditar que você é real, murmurou, a voz um estrondo baixo e satisfeito. Que, depois de tudo o que fiz, você está aqui comigo. Elara recostou-se nele, cobrindo as mãos dele com as suas. Estou aqui, disse ela suavemente. Estamos aqui. Encontramos o caminho de volta. Ele a virou nos braços, seus olhos prateados, antes tão frios, agora repletos de um calor e um amor que eram um universo à parte. Ele não precisava dizer as palavras. Ela podia senti-las emanando dele através do vínculo, uma canção constante e bela de adoração e devoção. Ele era dela, e ela era dele, para sempre. Ele abaixou a cabeça e a beijou, um beijo lento e profundo, repleto da promessa de 1000 amanhãs. O fio prateado do vínculo dele cintilou entre eles, uma manifestação visível de seu amor inquebrável, brilhando intensamente sobre os olhos atentos da deusa da lua que, em sua infinita sabedoria, os trouxera de volta para casa.